Então, seguindo, a gente estava falando então das marcas do gênero textual notícia e eu comentei sobre a objetividade e a subjetividade. Então, esse texto ele tem que ser imparcial, esse gênero tem que ser imparcial, ele não pode expor uma opinião, ele tem que ser em terceira pessoa, ou seja, a flexão dos verbos presentes ao longo do texto tem que ser em terceira pessoa. A questão dos adjetivos também presentes nesse texto, eles não podem ser subjetivos, eles não podem demonstrar uma opinião. Então, a gente deu o exemplo do homem alto, que entrou na loja, que é a forma de escrita correta. Se isso tivesse uma notícia, essa daqui seria a forma correta. Mas se estivesse o homem alto e perverso entrou na loja, isso daqui está errado. Então, adjetivos que denotam opinião ou algo subjetivo não podem entrar dentro do meu gênero notícia. Outra coisa que é muito característico desse texto, como ele é algo rápido, como ele é algo muito visual também, usado em cartaz, por exemplo, em recursos publicitários, uma característica, ou melhor, a forma de construção dele é trazer a famosa pirâmide invertida, que a leitura dela é feita de cima para baixo, onde em cima eu tenho as informações mais importantes, e embaixo eu tenho as informações menos importantes. Então, quando você olhar um cartaz, por exemplo, a gente já vai fazer uma questão que traz isso aqui, na parte, geralmente na parte de cima tem as informações mais importantes, e logo abaixo tem os textos bem pequenininho, ele coloca uma imagem aqui. Isso aqui isso aqui no topo, geralmente é a parte mais importante, que é o que vai ser rápido, de leitura rápida e que vai trazer as maiores informações, as informações mais importantes, o que o autor quer transmitir, que o autor realmente quer transmitir como máximo de conteúdo para a pessoa. Sempre vai aparecer destacado com uma letra grande, com uma forma que vai chamar a tua atenção. Esse é o objetivo do texto, chamar a tua atenção. Claro, ele pode juntar isso com o cartaz publicitário, né? Fica muito interessante essa fusão e de repente o Enem explore isso. É, o objetivo, o objetivo do gênero notícia, é claro que o principal objetivo dele é trazer um fato, uma informação, uma informação de modo direto, sem enrolar e breve. Se eu quiser trazer uma informação me aprofundando nela, trazendo minha marca de opinião, trazendo muito mais detalhes, uma riqueza muito grande de detalhes, então eu faço uma reportagem. Mas notícia geralmente é algo rápido e direto ao ponto. Então, por exemplo, vou colocar uma frase aqui. Nessa sexta-feira, nessa sexta-feira, as ações da bolsa, as ações brasileiras caíram. Isso aqui é um exemplo de notícia. Eu não tenho marcas de subjetividade, eu tenho uma impessoalidade aqui, e eu tenho uma informação rápida e direta ao ponto, uma afirmação.
Outra coisa que é importante é como que esse gênero ele é construído. Então, como ocorre a construção dele. Peraí. Como ocorre a construção desse gênero. E aqui a gente utiliza de algumas perguntas. Então, como por exemplo, a primeira pergunta que caracteriza esse gênero é o quê? O que será noticiado? Qual a ideia central? Qual será o tema central, a ideia central dessa notícia? Então, ideia central, tema central. Tudo isso tem que ser definido antes de fazer a construção da notícia. O segundo ponto é quando isso vai acontecer. Ou seja, ele vai trazer uma marca temporal. Quando que essa ideia, quando que esse tema central, quando que isso ocorreu? Quando que o acidente ocorreu? Quando que esse fato aconteceu? Então, tudo isso vai fazer parte da construção da minha notícia. Outro detalhe é onde, o local, onde isso aconteceu, onde essa ideia aconteceu, em que momento, em que local específico esse acidente ocorreu. O segundo, a quarta pergunta, no caso, por que isso aconteceu? Por qual motivo aconteceu esse acidente? E é claro que aqui a gente não traz marcas de subjetividade, eu estou martelando muito nesse ponto. Embora essas perguntas pareçam que vão trazer uma ideia de subjetividade, elas têm que ser fatos diretos, fatos objetivos, impessoais. Aconteceu um acidente por falhas técnicas. Então, o que aconteceu? Aconteceu um acidente. O motivo? Por falhas técnicas. Percebe que nessa ideia, nessa construção que eu fiz, eu não trouxe marcas de subjetividade. Eu não falei, aconteceu falhas técnicas porque o motorista não fez a revisão no carro. Não, isso não aconteceu. Isso já seria uma opinião minha. E isso eu não posso colocar. Outra coisa, isso daqui ele não precisa necessariamente ter esses quatro elementos juntos no meu texto. Ele não necessita. Não é preciso ter essas quatro, tem mais uma, inclusive, que é o quem, que eu acabei de lembrar agora. Quem está envolvido, né, nesse tema central? Então, é o político, é o motorista, é o manifestante, é a bolsa, sempre tem um personagem central. Mas esses cinco elementos, eles não precisam necessariamente estar dentro do, desse tema. Se tu olhar, analisar esse texto aqui em cima, muito provavelmente ele não vai ter esses cinco elementos ao mesmo tempo. É claro que ao menos um precisa ter, porque senão não teria o texto. E nesse sentido, vamos dar uma olhada numa questão aqui, bem interessante. Onde é que ela está? Achei a questão. Então aqui tem uma questão, vamos ver o que ela nos diz. Considerando os recursos verbais e não verbais dos textos acima, a utilização do cartaz como recurso para a apresentação da problemática serve como um fator de persuasão ao quê? Vamos ver o texto primeiro. O aquecimento global é o aumento da temperatura média da Terra, causado principalmente pela intensificação do efeito estufa em decorrência das atividades humanas. Esse fenômeno tem provocado mudanças climáticas como secas, enchentes, ondas de calor e o derretimento das geleiras, tornando urgente a adoção de medidas para reduzir seus impactos ambientais. Aí ele me deu um cartaz. Perfeito. Planeta Terra. Vamos analisar detalhadamente esse cartaz aqui.
Ele me deu algumas informações. A mudança começa por nós. Umas imagens aqui, mais uma imagem aqui, um texto, perfeito. Vamos ver. Então, isso daqui serve como um fator de persuasão ao quê? Ao informar exclusivamente sobre os impactos do aquecimento global, pode ser, sem buscar influenciar o comportamento do leitor falso. Quando eu junto, por exemplo, o gênero notícia com cartaz, o gênero notícia ele serve principalmente para expor, né? Expor o fato ali, um fato novo de relevância pública. E o gênero cartaz ele serve principalmente para persuadir, influenciar alguém, trazer uma informação atrelada a uma persuasão, estabelecendo um canal comunicativo com a pessoa. Geralmente usa verbos no injuntivo, ou seja, dando ordens. Enfim, a alternativa A, ela está excluída pelo fato de falar que não busca influenciar o comportamento do leitor ou das pessoas. Então, essa aqui é falso, está descartada. Convencer o leitor a adquirir produtos sustentáveis, eu não li o texto. Esse primeiro texto aqui ele não fala de produtos. Então, eu já poderia destacar, porque descartar, porque ele fala dos recursos verbais e não verbais dos textos acima, não é do texto. Ele não especificou o texto. Ele não, no caso, se fosse só um texto, ele deveria especificar. Aqui ele não especificou. Então, ele falou dos textos, e no texto 2 que a gente leu não tem produtos sustentáveis. Não falou. Então, essa daqui automaticamente está descartada. Integrar o caráter informativo da notícia ao poder persuasivo do cartaz, sim, perfeito. Ele está informando utilizando a notícia e persuadindo utilizando o cartaz publicitário, conscientizando o público e conscientizando o público, incentivando mudanças de atitude diante do aquecimento global. Então, sim, essa está certo. Esse é o gabarito. Então, ele traz, junto com o gênero notícia, o cartaz publicitário para persuadir. E ele apresenta informações utilizando o gênero notícia atrelado ao cartaz, persuadindo o leitor a ter atitudes diante do aquecimento global. Então, essa daqui é verdade.